Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver assistindo este vídeo. Hoje nós queremos dar continuidade. A semana passada não foi possível, eu tinha um compromisso com a minha denominação em Cuiabá, mas hoje estamos de volta com a nossa reflexão semanal das quinta-feiras. Queremos refletir hoje sobre o desprotegido egípcio. Não se sabe o nome desse egípcio. A Bíblia mantém ele como um dos anônimos da Bíblia. E por isso eu o chamo de o desprotegido egípcio. É interessante que este é um dos fatos bíblicos que nós não conseguimos entender, porque está relatado na Bíblia Sagrada. Porém, ao deter-nos nele, observamos que nem uma lição extraordinária existe em relação a não ser o fato de ser um egípcio e de que o príncipe responsável pela supervisão dos trabalhos naquela região era exatamente o príncipe Moisés, um príncipe egípcio hebreu. Ao mesmo tempo, sabemos todos a história de Moisés, que foi encontrado nas águas e criado pela princesa como neto do faraó de então. Muito bem, a este egípcio que estava, não se sabe se ele estava maltratando, pelo sentido de estar torturando ou forçando os trabalhadores, podemos imaginar que ele estava forçando e maltratando ao mesmo tempo. E Moisés, ao ver a injustiça cometida, sentiu no seu sangue hebreu a necessidade de tomar as dores por aquele hebreu ofendido. E aqui nós perguntamos algumas coisas, pelo menos duas perguntas básicas eu gostaria de fazer a este texto. A primeira, quem era o desprotegido egípcio? Talvez um capataz de Faraó que cuidava dos escravos egípcios para oprimir os hebreus, como podemos ler no capítulo 1 do livro do Êxodo, do versículo 11 até o 14. Talvez um simples homem mau e o príncipe que supervisionava naquele momento a área era o hebreu Moisés, como já falamos. A verdade é que a Bíblia não diz se ele era um fidalgo ou um plebeu, diz apenas que era um egípcio que estava maltratando, agindo de má fé, torturando, obrigando, forçando um hebreu, tratando mal. E justo nesse momento Moisés passa e resolve fazer justiça com as suas próprias mãos. Porque eu chamo esse homem de desprotegido egípcio? Em primeiro lugar, porque o príncipe Moisés, que deveria apoiá-lo como príncipe egípcio, era também um príncipe hebreu. Era um hebreu, como já falamos, e está registrado isso no primeiro capítulo, versículo 12. Por outro lado, esse homem era um opressor de uma pessoa desprotegido, um escravo. Ele estava oprimindo um desprotegido. Ele estava usando do seu poder para, de forma parcial, castigar a quem lhe ofendia. E às vezes nós vemos isso hoje em nossos dias. Há algumas pessoas ligadas à justiça que agem de forma parcial. A quem lhe convém, defende e põe nas ruas, solta. E a quem não lhe convém, tira das ruas, prende, põe em tornozeleira e condena de forma arbitrária, por apenas ter ferido seu ego. São pessoas que são má, são pessoas possessas de espírito maligno, de maldade e de iniquidade. São pessoas que são investidas de poder,
mas usa o poder para o seu bel prazer. Abusam do poder que têm. Outra coisa que queremos observar aqui, porque é que eu chamo esse homem de desprotegido, porque alguma coisa era necessário acontecer para Moisés sair do palácio. Esse homem, na verdade, ele agiu mal. Moisés errou em fazer justiça com as próprias mãos, errou. Mas Moisés agiu de forma nobre, porque foi proteger uma pessoa que que estava sendo torturada, indefesa, uma pessoa que não tinha a mínima condição de se defender. Então Moisés agiu errado por ter feito justiça com as próprias mãos, agiu, porém, ele foi motivado por um sentimento nobre, por ver o seu conterrâneo sendo torturado injustamente. O que é que nós podemos aplicar aqui? O desprotegido egípcio estava agindo de forma errada, na hora errada, com a pessoa errada. Será que você tem sido justo com os seus subordinados? Será que você tem sido justo com as pessoas que dependem da sua proteção? Seus familiares, seus funcionários, seus concidadãos? Será que você é daquelas pessoas que estão imbuídos de autoridade, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, que não vai fazer a diferença, mas usa do abuso do poder? Se você estiver fazendo isso, Deus é justo e um dia Ele cobrará de você. Que Deus tenha misericórdia daqueles que agem e usam a justiça para abusar do poder que lhes são dado. Que Deus o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. Eita.